ciclo da poética. Para quem nos acompanha há mais tempo, sabe que a poética já passou por muitos momentos, né? No backstage, na casa de alguns membros, na Casa de Cultura Vaca Profana, nos bares. E a poética, ela tem esse nome, Poética Leituras Boêmias, porque a gente não quer a cátedra da literatura como é nas academias. A ideia é justamente essa, são pessoas amantes de poesia, que gostam de compartilhar seus poemas, mas também gostam de compartilhá-los com amigos, com pessoas que amam, tomando uma cerveja, tomando um vinhozinho, conversando de perto, só que não façam essa conversa aleatória quando tem alguém aqui lendo, né? Até pelo respeito, né? Porque selecionou e está se abrindo, né? Porque quando a gente lê um poema, a gente se abre, né? Com as pessoas que estão ali escutando. Então, a poética, no mês de junho, ela foi contemplada com o PNAB, que é o Plano Nacional Aldir Blanc, do Governo Federal, a nível Passo Fundo. A partir desse momento, a poética, que ela nunca teve fins lucrativos, mas antes cobrava entrada, a gente passou a repassar os valores para músicos e utilizando para difundir ainda mais a poética. E essa é a primeira poética desse ciclo. Eu acho que não poderia ser mais especial do que essa, porque na primeira poética a gente homenageia alguém que eu acho que é um dos pilares fundadores da poética, um dos idealizadores da poética, que deixou um legado gigantesco, né? Marcou a vida de todo mundo que está aqui de alguma forma. E para falar mais sobre o Dedé, eu gostaria de convidar a filha dele para dividir essas palavras conosco. Boa noite, eu sou a Manu, sou filha de Dedé e óbvio que eu vou me emocionar, mas desde já eu agradeço imensamente às meninas, né, ao pessoal da poética do grupo que organizou essa homenagem. Eu entendo ela como uma celebração, como um rito, como um momento de celebrarmos a vida do Pai e tudo aquilo que Ele nos deixou. Eu fico extremamente feliz de ver todos vocês aqui, né, de ter essa homenagem para Ele. E eu preparei um texto para falar um pouquinho da trajetória, né, da vida do Pai, e para iniciar então essa nossa noite de homenagem a Ele. Me permitam. Dedé, uma prosa poética para um homem que cabia em muitos mundos. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Foi em 2021 que partiu aquele que nunca sabia caber, nem em silêncio, nem em molduras. Partiu quem falava alto, discutia política de punho cerrado e coração aberto, que erguia a voz pelos invisíveis, quem misturava rock, futebol, poesia e luta no mesmo gole, fosse de guinness preta, fosse em copos trincados no bar de sempre. 61 anos atravessados por muitas vidas, professor de química, empresário incansável, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, membro da Academia Passo Fundense de Letras. Homem de abraços largos, ideias infindas, vermelho nas veias e na bandeira. Era desses. Amigo de todos os lugares e de todas as esferas sociais.
amante das mesas cheias, dos sorrisos fáceis e das mulheres luminosas. Colorado, teimoso, resistente. Acreditava que o vermelho era grito, coragem, vertigem. Nunca aceitou passar despercebido, porque sua presença era seu estado de existência. Teve uma filha, 2 netos, um genro tornado filho, um pai saudoso, uma mãe, uma palhinha, doce e amorosa, irmãos que foram cúmplices, um sobrinho filho, um mundo de amigos, alunos, paixões desmedidas. Ele meninava ao som de João e Maria e cantava baixinho. Agora eu era herói, era bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E esse canto virou colo, virou lembrança, virou abraço eterno, que eu ainda sinto quando o vento passa leve. Com os netos, aí era riso fácil e solto. Era chute na bola, mostrou pela primeira vez o mar para os 2. Era vamos gurizada, a vida é curta demais. Embalou o Bernardo e o Vicente com um coração gigante e repleto de amor. Como vê, viajou para Cuba, Itália e Espanha. A cara dele, né? Ao vivo, conseguiu mostrar o Arroio do Silva, mas que para nós era história, refúgio e lugar de união da nossa família. Escreveu 2 livros, recitou poesia, às vezes no olhar, e em cada sorriso vibrava aquele gosto imenso de quem amava viver. O pai amava Bob Dylan, então may you stay forever young, que você permaneça jovem para sempre. Ele sempre desejou para si e para os seus que tivessem essa juventude no olhar, essa coragem de recomeçar, essa esperança que nem o tempo leva embora. E o pai nos deixou algumas surpresas. Entre delas, milhares de pedaços de papéis, guardanapos, cadernos, agendas, um terceiro livro iniciado e vários trechos de poemas que estamos chamando carinhosamente de fragmentos. E num desses fragmentos, ele escreveu assim: abolirei o calendário e esquecerei as horas. Viajarei no tempo, nas nuvens e nos caminhos do vento. Irei no fluir das águas e dos sonhos, no perfume do pólen das seivas e nos glóbulos das artérias. Viajarei no raio de luz que nasce naquela estrela e no ritmo dos versos de amor e seu nascimento. André Agostini. O mar era seu altar, a praia, refúgio onde pendurava a dor para secar, onde desenhava futuros nas espumas. Ali, aprendia a respirar fundo e agradecer, deixando a água levar o que pesava. Hoje, ele mora nessas águas. É onda indo e vindo. É espuma suave encontrando nossos pés. É alimento de alma
para quem ficou com sede de sua presença. Quando eu quero me conectar com Ele, é para lá que eu fujo. É para a beira do mar. Para a areia que guarda seus passos, para o horizonte onde eu sinto, no fundo da minha alma, que Ele está sorrindo para mim. O pai também amava Fernando Pessoa. Então, navegar é preciso. Viver não é preciso. E ele intuía. Viver de certeza. Mas navegar seus próprios mares era ato de coragem. E foi assim que ele lutou contra o câncer. Sem sucumbir ao medo, em cada remada, uma nova esperança. Foram 2 anos de batalha feroz. E nós caminhamos juntos, tentando arrancar do tempo algum milagre. Deixou amigos órfãos das conversas intermináveis, dos conselhos e dos debates acesos. Companheiros de luta sentem falta do punho em riste, dos manifestos, dos bares e das noites que habitavam. Agora ele é memória cantando baixinho, feito solo de guitarra que se recusa ao silêncio. Mas, sobretudo, deixou amor. Amor que ainda pulsa aqui dentro. Um amor grande demais para ser roubado, até mesmo pela morte. Em um outro fragmento, que ele dedica aos amigos, e aí eu separei para trazer, porque eu acho que aqui ele deixou grandes amigos. Ele deixou essa mensagem para vocês. Amigos, caminhos, desejo que nossos pés percorram as luzes até encontrarem o ventre da estrela, que galopem as fronteiras da vida como fazem os ventos, até sorrirem o sorriso do infinito. Desejo que nosso caminhar vá despindo a matéria contra a cara dos sinos adormecidos, até colherem o amor, atentos a todos os seus tons, até dançar como a lua nos telhados, porque dessa amizade nasceram asas de fogo. André Agostinho. Bem, meu pai, que tua memória seja rock and roll em noite de batatas, seja poema declamado nas poéticas, seja aquele gol aos 45 do segundo tempo, sua voz rouca em Dylan cantando liberdade, ou o que Albert Camus escreveu dizendo que a verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. Tua vida foi isso. Um canto bonito, desses que a gente pede um bis. Mesmo sabendo que tem que ser assim, tua música vai continuar ecoando para sempre em cada um de nós. E eu encerro com mais um fragmento que acho ser uma forma do Pai nos lembrar que essa vida é para ser vivida intensamente. Ele nos diz assim: inspira, viver suspenso nesse tempo, a saborear risos, espantos e fantasias, deixar-se navegar nessas ondas desmedidas e tontas e soltas e loucas, projetar-se inteiro no descortino emocional de inegável plenitude, preencher os dias sem conhecer o tédio, nesse algo maravilhoso que habita em nós e que queima com o fogo da vida. André Agostinho, Dedé. Muitíssimo obrigada.
se era meu lugar ali ou não, enfim, fui ver como é que era essa tal de poética. E aí, ele, o tal, o Miguel, normalmente que coordenava lá os trabalhos, e sempre tinha um tema na poética. E aí, eu, muito tímida no início, assim, mas me senti muito à vontade por poder ficar lá simplesmente ouvindo, né? Ter essa liberdade de simplesmente ouvir. Mas aí um dia eles começaram a me incomodar, assim, sugere um tema, né, para nós e tal. E aí eu sugeri o tema solidão. E eu nunca tinha ido lá na frente ler, né? E aí eles fizeram essa poética com o tema solidão. E aí me chamaram, você sugeriu um tema, não vai, né, não trouxe nada para ler. E, enfim, me entusiasmaram ali e aí eu resolvi ler pela primeira vez. E depois nunca mais parei. Então eu vou ler esse poema, que fala sobre solidão, que foi um poema que eu gravei para a Manu, na época que eu estava no hospital, e ela levou alguns poemas para ele. E é um poema da Ida Hilst que eu amo. Olhamos eternamente para as estrelas como mendigos que eternamente olham para as mãos. E imaginamos coisas absurdas de realização, coisas que não existem e cujo valor é o de consistir em parte da ilusão. E olhamos eternamente para as estrelas porque parecem diferentes, e quando agrupadas eu as revejo individualizadas, estrelas só. Quem sabe se naquela imensidão elas sofrem um mal dissolvente, passivo, mas dissolvente ainda, solidão. Brilham para o mundo, no entanto estão sozinhas na lúgubre fantasia de pontas. Nunca, meditam, nunca as encontraremos, pois elas olham igualmente para nós e nos desejam porque estão sós. Ida Hilst. Comentei como eu não gosto de ler no celular, mas não consegui imprimir essa aqui para ler. E gostei bastante, acho que. Os vivos morrem logo. São os mortos que morrem devagar. São os mortos que seguem morrendo depois que os velamos, que os enterramos. Passam-se dias e ainda há fios de cabelo espalhados pela casa. Passam-se meses e ainda vemos o livro, o marcador guardando o fogo da última página lida. Passam-se anos e descobrimos na gaveta as palavras escritas, os papéis. São lentos os mortos. São lentos como é lento o amor. Como é lento reconhecer uma letra que nos faz pensar nas mãos. Como é lento imaginar as mãos que lembram o pulso. Como é lento pressentir o pulso que nos atravessa com sangue. Em uma hora de hemorragia intensa, os vivos perdem todo o sangue dos seus corpos. Os mortos, no entanto, se demoram. Habitam a casa pelo meio, no menstruo das mulheres, no silêncio partilhado entre mãe e filha, entre duas irmãs. E topamos com seus rostos através de outros rostos, não só os da família, mas também daqueles que cruzam por nós na rua e que não conhecemos. Sempre acabamos encontrando nossos mortos por aí. Eles acham um jeito de voltar e permanecer. Eles acham um jeito de surgir num sorriso, na cor que certos olhos assumem em tardes mais luminosas, num gesto breve qualquer. Os mortos, tão vivos. Marbeck. É isso. Fico lembrando dele quando a gente terminava de ler. A Débora tá lá. Eu lá, então, que eu não vou ler muita coisa. Eu não vim para ler, na verdade, eu vim para fazer uma homenagem. Né? Eu já vou chorar antes de começar a falar.
Dedé foi meu mestre, então eu virei químico, bioquímico por causa do Dedé. Então eu vou fazer uma coisa mais simples do Dedé Gramar, falar uma das reações químicas mais simples que tem para mim, principalmente, que é C6H12O6. Esse reagente ele vai gerar dois produtos, que é C2H5OH mais 2CO2. Para quem não entendeu nada, isso é a reação mais simples de todas, que é a nossa fermentação alcoólica. A gente tem 400 processos bioquímicos que nos geram, né? E eu faço um brinde a ele com uma stout que eu fiquei sabendo hoje que ele gostava tanto. E eu tive o prazer de tomar uma cerveja que eu fiz com ele, então fui realizado. Nosso paraninfo, então, um texto de 99 na nossa formatura, que foi o último ano de EGARA e que ele foi nosso paraninfo. Oh, E estava guardado lá no coração. Tá? Legal, Dan. Que legal, vou guardar. Bacana, nossa, muito legal. Esse eu acho que não tem no coração, vou dar palestra. Não tinha. Obrigada. E tá aqui Fernando Pessoa. Obrigada. Agora eu vou tomar um vinho, todo mundo está no cabelo do restaurante. E enquanto das 15 das 8 com ela agora. Obrigado, Pedro. Boa noite, pessoal que frequenta e os que não frequentam também, em especial Manuela Vinícius. Eu acho que eu já tenho mais de 10 anos, né? E a edição, para mim, é a edição mais emotiva, né? E que grande amigo que foi esse cara. E olha que sensacional, eu trouxe um livro do Alto Mito, em Folhas da Real, eu trouxe as folhas do Mauro Baudelaire, sabia que eu esqueci no carro. Eu peguei esse poema do Alto Mito, não achei aqui no celular, mas foi um desses últimos que eu mandei para ele quando ele estava no hospital. E vou aproveitar e falar então, um pouco antes que tanta recordação, coisa assim, eu conheci o Dedé, eu tinha 15 anos, ele tinha 10 ou 12 mais que eu, né? Eu fui fazer a oitava série, que eu estava repetindo, eu tinha rodado na idade, fui fazer a oitava série do ano dele, e ele era nosso professor de química, eu tinha 15, ele devia ter uns 25. Eu jogava bola, né, entre os colegas, né, ele organizou um time dos professores lá com o Adilson, com o Arthur, lá, e levou uma bronca das freiras, porque como que vocês estão jogando bola com os guris lá, que respeito vocês vão ter na sala de aula, tudo, aquele conservadorismo delas. E já ficamos amigos, mas ainda era aquela relação, um aluno, professor, assim, e um pouco depois da metade das férias do meio do ano, eu fui expulso do colégio do Cristiano. Não sou eu, né? Eles tinham um internato lá, tinha dois que me pegaram fazendo uma visita social lá e me tiraram, chamaram a mãe, né? E
Sempre Nassif também foi convidado também por outro motivo, acho que algum cigarrinho, alguma coisa. E o Dedé sentiu nossa falta na chamada e disse que foi nas feiras, eu soube anos depois, sabe? E ele foi nas feiras, disse, como o Maurício não está aqui, como o Rodrigo não está na chamada, vocês vão expulsar mesmo os gurias. Eu já estava repetindo, faltavam 3 meses para terminar, não consegui. Foi cara. E ela disse, isso aí, não serve, estamos fazendo uma limpa. E ele levantou e se demitiu. Eu disse, se eles não servem, eu também não sirvo para eles aqui, então. E sei que depois ele teve uma vida mais confortável, mas ele estava no começo ainda do ano. Foi em 86, não sei se você já era nascido, já não estava pequeno, Estava recém-casado, com uma filha bebê, depois se demitiu. E depois nos aproximando de tantas viagens, vimos Bob Dylan na Argentina, Paco do Circo, os Buena Vista Social Club, que tinha Almara, portanto, 80 e poucos anos. Lá no outro dia, quando nós voltamos, ele já tinha um poema enorme sobre ela. E das recordações também foi quando ele foi nomeado, né? Recebeu a cerimônia de posse lá da Academia para Suspendência de Letras, né, que ele nos convidou. Ele estava numa emoção com aquilo. Nos convidados foi recebido também saudoso José Hernani, pelo Taurino, e daí virou a brincadeira de nós, vamos dizer, então agora tu é imortal, agora tu não morre mais, né? E não foi assim literalmente, mas foi assim também. É um imortal, sempre vai estar na nossa vida como sinto falta desse cara. Então, esse sistema de minutos, de teste também dele. Então, das folhas de relva do Walt Whitman, esse chama-se Captain My Captain. Capitão, oh não, capitão, nossa viagem medonha terminou. O navio tem resistido a cada tortura. O prêmio que perseguimos foi ganho. O porto está próximo. Ouço os sinos. O povo todo exulta, enquanto seguem com o olhar firme o navio, o barco, raivoso e audaz. Mas, ó coração, coração, ó gotas sangrentas em vermelho, no tombadilho onde jaz meu capitão, caído, frio, morto. Ó capitão, meu capitão, levanta-te e ouça os sinos. Levanta-te, para você a bandeira tremula, para você tocam os clarins. Por você, buquês e grinaltas listrados. Para você, nas margens, há uma multidão. Por você que eles chamam, a massa balançando de faces ansiosas. Aqui, capitão, querido pai, esse braço sobre sua cabeça é um sonho que no tombadilho você caiu, frio e morto. Meu capitão não responde. Seus lábios estão pálidos e silenciosos. Meu pai não sente meu braço. Ele não tem pulsação ou vontade. O navio está ancorado, são e salvo, a sua viagem terminada e completa. De uma horrível travessia, o vitorioso barco vem com o almejado prêmio. Exulta, ó praias, o anel, os sinos. Mas eu, com os passos desolados, ando pelo tombadilho, onde jaz meu capitão, caído, frio, morto. Deve ter uma equipe de volta. Obrigado, pessoal.
vou tentar ler, porque eu lembro do teu pai, a última lembrança que eu fiquei mais tempo assim, junto com ele num dia, foi um dia de muita chuva, né, Maurício? Eu e o Maurício, lá na casa dele, ele nos chamou para tomar uma cerveja lá com ele e conversarmos um pouco. A gente ficou conversando, falando de poesia, falando de livros, de viagens da vida, chorando, hospitando uns para os outros. E isso foi madrugada dentro, acho que até umas 4 da manhã, e o Maurício me acompanhou de moto do lado, eu indo a pé para casa, ele me acompanhando de moto, saindo lá da casa do teu pai. E foi a última lembrança assim que a gente passou mais tempo junto, né? Que não foi assim somente um encontro rápido numa balada, uma coisa. Foi um encontro assim dos amigos para conversarem sobre a vida, né? Para a gente chorar um no ombro do outro, na verdade. Então eu estava te ouvindo ali, estava procurando o que eu poderia falar sobre o Dedé, estava tentando ver se eu acho que ficou no outro celular, os poemas que eu tinha dele, no caso, não consegui encontrar hoje, né? Então eu vou ler um da Hilda, que eu acho que não, desculpa, não é da Hilda. Deixa eu ver qual que eu vou ler. Não, eu vou focar. Hoje eu vou falar mais, não vou falar mais de saudade, porque senão não vou aguentar começar a chorar aqui. Então eu vou falar da parte revolucionária dele. E eu vou ler um brete para lembrar bastante de que ele não podia não se enquadrar, por exemplo, não ser desse segmento ou do outro, mas ele defendia todos, né? Desde cedo na luta. Né? Inclusive tinha fotinhos dele na época da ditadura por aí, né? Já tinha um arquivo todo, né? Provavelmente se não tivesse terminado a ditadura, teu pai talvez eu não teria nem o conhecido, né? E então eu vou ler esse aqui que me lembra muito das lutas dele, né? Pela sociedade em geral. É preciso agir. Bertolt Brecht. Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém se importa comigo. Ele se importava com todo mundo. E tem um outro trecho também que me lembra muito algumas questões que ele falava sempre, que era: aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas aquele que a conhece e diz que é mentira, este é um criminoso. Também é do Brecht, e me lembra muito o Dedé. Enfim, vou parar por aqui e deixar para os outros lerem um pouquinho, senão vão se chorar. Quebrando o nosso protocolo, eu, como quase todos aqui, sou cria do Dedé, na loucura, meu dedo na cara, que ele sempre botou. E eu nunca me esqueço das oportunidades que tive de ficar perto dele. E
Um dia nós estávamos fazendo um programa de rádio e um amigo estava escutando esse programa que nós estávamos fazendo. E esse amigo é um poeta que eu acho uma coisa sensacional, chamada Carlos Omar Vilela Gomes, poeta gaúcho. Nós terminamos o programa e daí ele me mandou isso aqui. E nós estamos falando de um tema que o Dedé também nos ensinou a pensar sobre esse tema, falar sobre esse tema, que é sobre o amor. E a nossa discussão era quem poderia falar de amor. E o Carlos Omar nos escreveu assim: nós podemos sim falar de amor, porque reconhecemos os iguais, porque sonhamos sempre, sempre mais, peleando num mundão corcoviador. Porque sempre exaltamos com ardor as causas que são buenas e abençoadas. Por tudo que semeamos na jornada, nós podemos sim falar de amor. Enquanto a miséria andar na terra, enquanto a ambição matar a flor, enquanto a paixão morrer nas guerras, nós devemos sim falar de amor. Eu vejo uma criança desbotada, sem alma, sem comida e sem cor, faminta, caminhando rumo ao nada. Nós devemos sim falar de amor. Nós podemos sim falar de amor, pois vemos o que alguns não querem ver. Enquanto houver ódio em algum ser, enquanto alguém sangrar por onde for, enquanto em cada dia houver terror, seguimos a cantar juntos e iguais, por todos, por ternura, pela paz, nós devemos sim falar de amor. Meu Dedé abençoado. Boa noite a todos. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo, né? Mas ontem eu convidei algumas pessoas para ir e assim a fala delas foi muito interessante, porque elas amavam muito ele também, que é a Alcione, a Meire Ribeiro, né? Que também já partiu, a minha irmã Marlene Silvestrin também, conversamos bastante. E então eu vou até lá. Eu tenho vindo sempre, né, na Poética, e eu havia feito um poema já para a Poética há dias atrás. E eu peço licença para vocês para ler, né, que é autoral, e depois eu tenho o último lá para fazer a referência, então, a essa data tão especial e tão emocionante, né. E esse autoral meu é Reação. Corpo composto por sangue e água camuflam feridas na pele, na sutil corredeira das veias. Não tiram as cascas abruptamente, debulham grãos ou lágrimas. Liberam a cura, perdão, presente no sangue envenenado de prazeres não concluídos.
As gotas que correm pelo rosto nomeiam as palavras silenciosas e improváveis de serem pronunciadas. Vocabulário inexistente na magia das águas salgadas, guardadas no poço das emoções. Esse é meu autoral. E esse segundo é em homenagem mesmo a ele e a nossa saudade. Saudade dá, sempre dá, mas a gente disfarça, dorme, toma um café e finge que esquece. Dani Baguito. Obrigada. Mais alguém? Tem causas ou coisa? Ou fala? Se ele tivesse aqui, tem uma zamba aqui. Não, não ia ser só isso, ia ser dar legenda, fazer a mão aqui. Bom, antes de tentar o que eu fiz aqui, o Dedé foi um cara muito especial na vida de todos nós. Para mim foi o segundo pai. E eu acho que ele se apaixonou por mim antes da Manu, inclusive. Eu nunca me esqueço de um dia na chácara do Galo ele ter me dito assim: Tchê, se minha filha não te quiser, eu te quero. Então nós nos conectamos muito rápido. Aprendi muito com ele. Tivemos a oportunidade de ver o Deep Purple em Porto Alegre. Então, quando o Maurício fala, né, dessas idas para a Argentina e tudo mais, eu sei o que foi. Foi muito especial. Conto para os meninos, para o Bernardo e para o Rico até hoje, tem guardado a bandana do Deep Purple que ele me fez usar naquele show. E eles sempre querem saber histórias do vovô Dedé. A Manu me entregou o texto dela ontem para eu ler e opinar o que eu achava. Eu achei lindo o texto que ela fez. E eu tenho tentado deixar minha criatividade mais solta e resolvi fazer uma música a partir do texto que a Manu fez. E aí eu vou tentar reproduzir essa música tocando aqui para vocês. Então me perdoe minha voz, ela não é profissional. Nem o meu tocar é profissional, o meu violão sim, mas o meu tocar não. Então eu vou tentar fazer aqui para vocês.
verso. Futebol, luta e poesia. É saudade do que eu sinto, eu confesso. Abraços do tamanho do mar, nas mesas daquele mesmo bar. Tinha, é claro, uma exceção pra aquele filho da puta de arma na mão. O mar agora tá sagrado, secando dores do passado. Nas águas serenas tem alguém, presença amada pro mar que eu digo amém. Cantava João e Maria, e desse canto virou colo de menina, que ainda ecoa como um vento, que na avenida virou melodia. A vida é breve, meus meninos, mas é bonita e infinita. Sigam seus sonhos e instintos, vocês sempre contarão comigo. O mar agora tá sagrado, secando dores do passado. Nas águas serenas tem alguém, presença amada do mar que eu digo amém. E o vento leve toca no meu rosto, e é ele me dando a saudade. Leva junto embora cada lágrima, que a gente é feliz sem flor e é verdade. O mar agora tá sagrado, secando as dores do passado. Nas águas serenas tem alguém, presença amada do mar que eu digo amém. O mar agora tá sagrado, secando dores do passado. Nas águas serenas tem alguém, presença amada do mar que eu digo amém. Dá-lhe, senhor, dá-lhe. Valeu a palavra. É a malagueira. Agora é só sucesso para chegar. Seja. Bom, eu vou tentar ler. Esse poema, na verdade, eu escolhi porque eu estava lembrando de uma brincadeira minha dele. Uma das últimas lembranças que eu tenho é que ele chegou na vaca antes do horário, porque ele estava viajando. Se ele fosse até em casa, ia demorar muito para ele ir para a plástica. E estava só eu na cozinha. Então ele estava muito feliz. Ele tinha sido liberado para fazer uma coisa que ele queria fazer há muito tempo, desde que ele estava iniciado o tratamento, que era, ele estava com vontade de comer chocolate, uma barra de chocolate branco. Então a gente deixou o evento do jeito que estava e deixou até a porta da vaca entreaberta e ele foi tentar achar uma barra de chocolate branco para ele. Então estavam os dois pelo bairro, no posto de gasolina, tentando comprar uma barra de chocolate branco para o Dedé. E depois, como ele disse que ele comentava que ele tem que comer chocolate, que ele queria chocolate branco, a gente ficou lá nos fundos da vaca. Quem foi na vaca lembra que tinha aquela casinha, e lá nos fundos nós estávamos comendo chocolate branco, fazendo algo muito que ninguém poderia saber.
E o pessoal ali do pátio procurando, né? Nós para começar a poética, a gente não podia dizer que a gente estava lá nos fundos da casinha e estava comendo o chocolate. A gente brincava, depois a gente ficou ali conversando e aí a gente brincava que a vaca era o brejo, né? Então a gente lembrou do livro do Drummond, que era O Brejo da Vida. Então eu separei uma para lembrar um pouquinho do jeito dele, que ele era, pelo menos a memória que eu tenho aqui mesmo, com tudo que estava acontecendo, ele continuava sempre aquele boêmio, né, amante da poesia, da noite, dos amigos. E talvez até foi esse jeito que ele entendeu de sofrer. Acho que ele também sofreu como se costuma sofrer por amor, né? Acho que pelo amor que ele tinha na vida. Meu amigo, vamos sofrer, vamos beber, vamos ler jornal, vamos dizer que a vida é ruim, meu amigo, vamos sofrer, vamos fazer um poema, ou qualquer outra besteira, ficar, por exemplo, uma estrela, por muito tempo, e dar um suspiro fundo, ou qualquer outra besteira. Vamos beber uísque, vamos beber cerveja preta e barata, beber, gritar e morrer, ou quem sabe beber apenas. Vamos xingar a mulher que está envenenando a vida, com seus olhos e suas mãos e seu corpo, que tem os seios e tem um umbigo também. Meu amigo, vamos xingar o corpo e tudo que é dele e que nunca será alma. Meu amigo, vamos cantar, vamos chorar de mansinho e ouvir muita vitrola. Depois, embriagados, vamos beber mais outros sequestros. O olhar obsceno e mãos idiotas. Vamos vomitar, cair e dormir finalmente. Brejo das almas, convite triste, Carlos Drummond de Andrade. Bom, eu falei que ele minava o som de João e Maria, mas, bom, vocês todos sabem, basta cultura e conhecimentos gerais e específicos, mas era um cara conhecedor de muitas coisas, apreciador de muitas coisas e que sabia dividir muito bem aquele conhecimento todo de diferentes formas para diferentes pessoas. Então não era somente na sala de aula que ele ensinava, né? Ele ensinava de diferentes formas, nos ensinou o amor, nos ensinou a amizade, a boemia, viver a vida. Eu não posso dizer que a nossa jornada toda foi somente de coisas boas, né? Tivemos os nossos momentos como pai e filha, nós faz parte da jornada. Mas tem uma coisa que ele nos deixou como um legado muito forte, que é a presença da música e da poesia, da literatura. E ele me ensinou desde muito, muito pequenininha a ouvir música, declamar poemas ou estar inserida nesse contexto.
E eu estava lembrando, e a gente começa a rememorar, né, muitas coisas. E eu comecei a lembrar as músicas que o pai me ensinava, ou que desde muito pequenininha ele trazia. E ontem a Seca me lembrou de uma outra música que foi até a valsa dos meus 15 anos. Mas foi Nelson Coelho de Castro, né, com Armadilha. Então ele me ensinava o som de Armadilha com Nelson Coelho de Castro. E depois foi a música que nós dançamos na minha festa. Né? A minha leitura antes de dormir era Passárgada. Vamos embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. E outras tantas, né? Mas que são a cara dele, assim. Imagina ele fazendo uma criança dormir declamando Passárgada, né? Ou ninando ao som de Armadilha. Mas era ele, né? Era ele. E foi muito bom ouvi-los, alunos, amigos mais recentes, que falam dele com essas virtudes todas e com essa paixão toda que ele deixou de diferentes formas. E ele me ensinou a gostar muito de poesia. E eu escolhi a minha poetisa preferida, nacional, enfim, que é a Elisa Lucinda. E recentemente ela lançou um livro e eu tive a oportunidade de estar com ela agora, faz uns 3 meses. E nesse livro tem uma poesia que eu acho que diz tudo o que eu gostaria. Então, de Elisa Lucinda, Saudade do meu pai. A voz, a sabedoria, a pontualíssima alegria. Saudade do meu pai. Seu amor à pátria, sua honesta simpatia, seu regador de esperança e sua não covardia. Fico quieta. Escuto a memória de sua fala como uma espécie de seresta. Dentro de mim está seu tratado num escrito de vozes, como em uma orquestra. Saudades do meu pai. Falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno, o tempo custa pra passar. Também a gente pode crescer. Não é preciso que me digas se tem alguém atrás da porta esperando pra atacar e cumprir a armadilha. Não repare no cuspe que sai, o vento venta a minha vontade. Vamos botar no branco esse preto, campada de veta na mão. Mas sei da Lima Cross, sei da lenha, minha paixão. E sei da Lima Cross, sei da lenha, minha paixão.
gente se recupera, vou falar. Vai, Marcelo, vem, me ajuda. Ah, eu não ia falar, eu tenho uma poética, eu fico só escutando, mas hoje, como é uma homenagem ao Dedé, vai ser difícil falar. Conheci o Dedé em meados de 94 e a arte acabou aproximando a gente. E outra coisa, eu fico tímido nesse tipo de evento, como falar assim, mas enfim. E a arte acabou aproximando a gente trocava muitas ideias, cara, e tinha dias que a gente se encontrava para tomar um café e ficava 2, 3 horas num cafezinho, virava uma jarra de café, e a gente ficava lá conversando, daí teve um dia que eu disse assim, Dedé, fala mais devagar, cara, porque eu tenho que absorver isso que você está falando. E na outra reunião eu já fui com um caderno para anotar, porque tudo que ele falava era extremamente genial, assim, era uma coisa fora do ar. Foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E aí depois teve uma época que a gente ficou afastado um tempo, o Dedé ficou muito bravo comigo uma época, e a gente se afastou, ficamos acho que uns 2, 3 anos sem se ver, mas aí a arte é tão grandiosa que acabou juntando a gente de novo. E quando ele foi lançar o primeiro livro dele, ele me chamou e disse assim, a gente tem que levar para o palco isso aqui. E a gente acabou não levando, né? Porque, enfim, compromissos e correrias, e a gente acabou deixando passar essa oportunidade. Mas o que eu queria falar de verdade é assim, a gente deixou passar essa oportunidade de levar a obra dele para o palco, mas sempre é tempo. E eu fiquei refletindo sobre o que as pessoas estavam falando aqui, palavras que um que outro falou, né, que sublinha tudo que o Dedé era, que é saudade, é capitão, meu capitão, que era o que o Dedé era, e eu fiquei refletindo assim, cara, será que isso é uma coisa para a gente pensar em casa? Será que quando a gente for embora, será que as pessoas, os nossos amigos, vão se reunir um dia para falar da gente? A gente se preocupa tanto, às vezes, em construir, em ganhar dinheiro, em ficar velho, para depois ter um padrão de vida, e essa correria do dia a dia atropela tanta coisa e a gente esquece do que é mais essencial, que é o humano, que é o afeto, né? E é isso que a gente tem que deixar. E o que o Dedé deixou foi isso, foi só afeto. E Dedé era incrível, porque ele era, ao mesmo tempo que ele era Tom Jobim, ele era Bukowski. E, bom, é isso. Tinha tanta coisa para falar, mas a gente não consegue falar. Dedé. Esse cidadão, citado e homenageado nessa noite, foi o primeiro que começou a me indicar como um negócio de política, né? Aí tem um tio ali que era o Dedé, o Pingo, Broto. Aí tinha uma outra camarilha mais antiga, que era o Fernando Variani, e um time sensacional. Marco Aurélio Weissainer, que era outra cabeça lindíssima, né? E o Dedé sempre nos provocando a conhecer outras coisas, nos mostrar música. E lá em 83, 84, para a gente ir para a Fazenda Anone, vamos fazer a nós, fazer favor com o povo. Então, um cara que sempre provocou essas discussões, as discussões mais avançadas, né? Sempre na nossa cidade, na nossa região, estava o Dedé ali como pedrador, como educador, né?
Dedé, né, Marcelo? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes de la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido del abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y en la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón y agita tu manto cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Jorge, por gentileza, podia me trazer esse copo que está tão abandonado aí na minha frente. Consigo ver esse copo tão... Obrigado, querido.
nosso irmão abençoado, o Dedé me chamou para a gente fazer aulão com música. Eu digo, eu sou parceiro até para comer catarro de garfo, né? Vamos lá. E digo, mas o que assim que a gente poderia fazer? Né? Então, a gente pega cada tema, a gente pega uma música, ou faz uma associação regional, ou pelo tema da letra, ou isso ou aquilo, deu 1 milhão de possibilidades. Digo, não, então, pô, vamos fazer, né? E fomos muito felizes fazendo essas indiadas maravilhosas, com temas. Daí a gente acabava, a gente encontrava o mote, o gancho, né? Às vezes nem existia, né? Ele dizia, né, claro, isso aí. Então a gente foi muito legal nessa convivência. E a poesia sempre, né? O texto, né? O Dedé era das exatas, mas a sensibilidade dele com relação a todas as artes, né? Uma vez ia ter um desses vestibular aí, essas coisas aí, desse pessoal que gosta de estudar. O ignorante é assim, né? Essa gente que gosta de estudar. E ele disse, vamos fazer, acho que era 20 ou 25 anos de morte do Vinícius de Moraes. E daí, o motivo foi esse, e nós fizemos um show, né? E aí a sugestão dos temas de Dedé, os poemas, era no meio da testa, né? Então foi uma pessoa que me abriu muito abriu os meus olhos, né, para a poesia, e a partir disso, obviamente, né, a vida da gente tomou outro rumo. Todo mundo aí que gosta de poesia, que está aqui, né, sabe e vê o quanto é poderoso a nossa poesia, a nossa letra. E agora eu vou cantar uma música que eu acho que, eu não sei, acho que eu não rezei o Pai Nosso na minha vida tanto quanto eu cantei essa música. Existem paixões afogadas nas sombras da vida. Existe uma lua perdida na escuridão. Existem luzeiros tristonhos de estrelas caídas. Existem crianças feridas de armas na mão. São tantas razões engasgadas por causa da força. Eu vi multidões retirantes à margem do bem. Eu vi a esperança escondida nos olhos da moça e mísseis pintando nos ares céu de ninguém. Existe uma taipa gigante no açude do mundo, de onde dois olhos procuram mesmo que nós. Aquilo que Deus idealiza nas bênçãos e preces é o sonho que todos semeamos
sonho contempla partido o sangue das guerras, os povos chorando um pranto de ácido e sal. Um sonho bonito revoa, beijando as estrelas, buscando no céu da amizade seu mundo ideal. Se as armas e os homens calassem seus gritos de morte, e ao som de um violão adoçassem seus temporais, um sonho parceiro seria bem mais do que um sonho, seria um beijo do mundo na boca da paz. Existe uma taipa gigante no açude do mundo, de onde dois olhos procuram o mesmo que nós. Aquilo que Deus idealiza nas bênçãos e preces, meu sonho que todos semeamos não é nada. Os textos são impressionantes, né? Quanto mais a gente mergulha nesse universo, mais a gente vê o quanto a gente é ignorante, né? Esse final de semana nós tivemos a oportunidade de receber um poeta, um declamador, chamado Pedro Júnior Lemos da Fontoura, que é um pajador, uma figura importantíssima dentro dessa linha da poesia no Rio Grande do Sul. Nós fizemos um encontro na sexta-feira com poesia jorrando pelas paredes. Muito bom, muito bom. E a cada vez a gente se sente mais orgulhoso. Muito obrigado pelo convite, né? Estou sempre às ordens para esse. A gente lamenta não conseguirmos expandir a essência da poesia para um número maior de pessoas, né? Nós vivemos um momento num mundo difícil com relação aos textos, aos sentimentos, às filosofias, né? Então, muito obrigado. Vou cantar uma canção que eu acho que duas canções que o Dedé com certeza gostaria de ouvir hoje. Você de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado,
eu quase não tenho amigos. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, por certo, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não saio, eu quase não sei de nada. Sou como um rei desgarrado nessa multidão, boiada caminhando a esmo. Do sertão lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Gilberto Gil e Dominguinhos, né? Uma pérola. E aí, quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa que eu estarei vivendo. Vejo o brilho nos meus olhos e o tremor das minhas mãos e o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar, está molhando meu sorriso. Não se espante, cante que Deus canta minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que é apenas o meu jeito de viver, o que é amar.
eu abri minha garganta e essa força canta. Tudo que você ouvir esteja certo, que eu estarei vivendo. Vejo o brilho nos meus olhos e o tremor das minhas mãos e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e está molhando meu sorriso, não se espante, cante que Deus canta, minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, o pavor entenda, é apenas o meu jeito de viver. O que é amar? Obrigado. Muitas graças, Manuzinha, todos esses corações conectados nesse momento, né? Com aquele poder que o Dedé tinha de fazer com que a gente ficasse quietinho escutando ele, né? Então, muitíssimas graças. Até a próxima. Posso falar mais uma coisinha? Pode, também. O Dedé era um cara que ele era muito visceral, né, em tudo que ele fazia, tudo que ele discutia, seja futebol, política, enfim, ele era um nível hard mesmo. E ainda mais hard ainda era quando ele se apaixonava, né? O Dedé era um cara apaixonado assim, ao extremo. E quando ele falava de paixão por pessoas, era mais ainda, né? Ele era um apaixonado fudido, sabe? E aí eu me lembrei de uma frase da Camille Claudel, que ela diz assim, e a Camille Claudel, a história dela foi muito incrível, porque ela morreu de amor, literalmente, ela morreu de tanto amar. E ela deixou uma frase que dizia assim: existe sempre alguma coisa ausente que me perturba, ou que nos perturba, e a falta do Dedé nos perturba. É isso. Uma música minha, quero fazer um parênteses aqui ao meu parceiro da composição, Miraldi Júlia, professor Miraldi, que a gente faz um trabalho no teatro e que eu gosto muito do que ele escreve, e eu arrisquei a escrever uma canção, da minha própria larva, com a minha própria caligrafia. E eu fiz uma canção para Passo Fundo, e aquele viado não ouviu. Então se chama Minha Terra. A minha terra tem coqueiros na frente da catedral, terra de alegres e amandus, Tarso de Castro e não tem baixo astral, Miguel Pereira, Eusébio, Caco Velho e Romário no acordeão, e o tio Mena com suneiro, bandoneão, Raul Boeira de Jamila, que inspiração, tem João Castanho, João Salgado, Pedro Neves, Imortais, Gessé Fontoura, João das Éguas, o Canhoto e o Maçã, sétimo céu e o pôr do sol mais lindo desse meu rincão, os fronteiriços e os tropeiros, tradição, compadre Lagoa, Toninho, Bicheira e o Conradão,
E o Rômulo e as chinas que choraram por aqui, dos mestres Cavaleiros Santarém e Edi, os invencíveis Fio, Percussion, Sarará, literatura nos abençoar. Desdemonas Pasquins rolaram por aqui, República dos Coqueiros do Biguarani, é o passo de los livros, oásis da esperança para reconstruir. Tiaraju e Tiago de Moura, o Lazaroto, que quebração, Maestro Ávila, Dom Benites, na mais bela improvisação, o bar do Moa do Camargo, numa boa descendo a Monon, com o Olegário, o Nego Nico e a turma do Bom, um X do Boca e os Cabeças, no Claudião, Vitor e Lara, irmãos Carvalho, Antônio Gringo e o Fogo de Chão, o Renascença, os Sajoratos, os Quevedos e o Inovação, o Pimentel e o Pacheco, nesse moderno tchá-tchá-tchá. Na minha terra coisa mais linda não há. E tem também o Teixeirinha, que não é de acá. Muchas gracias. Gracias por la manera aqui de você gravando. Muito obrigado. Muito obrigado, muito. Essas pessoas, todas que estão aqui, são muito especiais para o Dedé. E o Dedé era uma pessoa muito especial para o mundo. Então, todos aqui devem se sentir muito especiais. Muchas gracias.